Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, iniciando o nosso seminário técnico. Esse seminário da transmissão ZF9HP48, ele é fornecido, é levado até vocês pelos nossos parceiros que estão listados aí no nosso primeiro slide, conforme vocês podem ver. Então, é um prazer estar com vocês. Queremos agradecer a todo o pessoal que está conosco aqui assistindo e o nosso objetivo é transmitir algumas informações técnicas a respeito de algumas transmissões que estão presentes em nosso mercado hoje. Então nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre as características técnicas da transmissão ZF9HP48 e a sua co-irmã da Chrysler, fábrica da Chrysler 948TE, basicamente a mesma transmissão. Essa transmissão, ela tem aplicação nos veículos Acura, né, que são da Honda, os veículos Chrysler Town & Country, Caravan, Jeep Cherokee, Renegade, Compass, Fiat Doblo europeu e Toro Diesel 2015 em diante, 9 marchas. Os Honda Civic do Japão, dos Estados Unidos, que utilizam essa transmissão também, e a Land Rover Evoque e Discovery, com 9 marchas. Então a aplicação dessa transmissão, ela é relativamente nova, mas já equipa vários veículos top de linha, hoje alguns em nosso território. A diferença de característica entre uma transmissão e outra é que na transmissão produzida na Alemanha, ela é chamada de ZF9HP48, e a produzida nos Estados Unidos é a Chrysler 948TE. Então a Chrysler produziu essa transmissão numa fábrica que montou junto em parceria com a ZF nos Estados Unidos. Então nos veículos Chrysler, ela tem uma denominação um pouquinho diferente, 948TE. Então, as duas unidades, tanto a transmissão feita na Alemanha, que é a 9HP48, quanto a Chrysler feita nos Estados Unidos, elas são semelhantes. Porém, algumas peças não são intercambiáveis, conforme o slide mostra. Quando se for solicitar alguma peça para carro americano, ou carro alemão, ou carro europeu, deve-se indicar a etiqueta de identificação, deve-se mencionar qual é o modelo da transmissão que está sendo reparada. O que significa a sigla 9HP48 ou 948TE? Então, 9 é a quantidade de marcha, 48 significa quilograma-força-metro de torque, ou 480 N, T, transversal, E, controle eletrônico, e a sigla HP dos câmbios ZF indicam planetários de acionamento hidráulico, então é câmbio com engrenagem, não CVT. Essa transmissão ela foi desenvolvida e introduzida pela ZF em meados de 2011. Porém, ela só começou a ser produzida nos veículos a partir de 2013. Então, o projeto é de 2011, mas comercialmente, a partir de 2013, ela passou a ser introduzida nos veículos. A vantagem de uma transmissão com mais número de marchas é que os tempos de mudança são extremamente curtos e suaves, quer dizer, a diferença de relação entre uma marcha e outra é muito pequena. Então a mudança da transmissão é quase imperceptível, a mudança de marcha. Ela ainda conta com controle eletrônico baseado em 40 programas diferentes de condução. Como ela é uma transmissão que precisa somente de um elemento aplicado para que o carro possa se movimentar, então essa transmissão ela é perfeitamente compatível com a tecnologia Start-Stop. A 9HP48 também pode ser utilizada em carros híbridos, só se substituindo o seu conversor de torque por um motor elétrico. E ela também aceita tração 4x4, então no caso da Land Rover Evoque, da Toro, então nós podemos ver que ela tem uma carcaça que aceita uma caixa de transferência, né? Então, conforme nós mencionamos, a ZF9HP é feita na Alemanha e a 948TE, que tem uma pequena diferença, nos Estados Unidos. Então a Chrysler e a ZF fizeram uma junção
de tecnologia para a produção dessa caixa em vários continentes, né? Uma característica também dessa caixa é que o carro equipado com a 9HP48 ou a 948TE, ele sai normalmente em segunda marcha. Ele não sai em primeira. Por quê? A primeira marcha dela é muito reduzida. A carro 4x4, por exemplo, que o motorista precisa de uma tração muito firme em terreno off-road, então ele pode colocar através do Tiptronic em primeira, né? Porém, normalmente, em aceleração normal, esse carro sai em segunda marcha. Então, porque a segunda marcha dela é muito menos reduzida que a primeira. Uma outra característica de mudança da transmissão 9HP é que quando vai se fazer uma redução de marcha, como as marchas são muito próximas uma da outra em termos de relação, essa redução pode ocorrer até 2 ou 3 marchas de uma vez só. Então o carro pode estar em 9ª marcha ou 8ª marcha e passar para a 6ª, para a 5ª. Porque as diferenças são poucas. Então ele é mais efetivo na redução. E uma outra novidade que nós temos aí é que o lock-up dessa transmissão ele é aplicado já a partir da primeira marcha, se for necessário. Basta que a turbina e a bomba do conversor se equivalem em rotação. Se mantiver o acelerador constante, o lock-up já é aplicado até em primeira marcha. Aqui nesse slide a seguir nós temos os componentes principais da caixa e nós vemos aqui, por exemplo, que ela é equipada com 6 elementos de aplicação. Nós temos 3 freios e 3 embreagens. Nós temos a embreagem, lá contando de baixo para cima, no slide nós temos a embreagem E, que é uma embreagem mesmo. Então a embreagem a gente sabe que é um elemento que aciona um eixo ou uma engrenagem. Depois nós temos uma embreagem chamada F, e ela tem uma palavrinha dog na frente, que significa embreagem tipo cachorrinho, né? Ou embreagem dog, que na verdade vai ser um freio, ele vai frear uma engrenagem, uma solar de reação. Depois nós temos a embreagem A, que é dog também, então uma embreagem que nós vamos ver uma característica especial desse tipo de embreagem, e essa é realmente uma embreagem. A embreagem B, e depois o freio C e o freio D. Então nós temos 6 elementos para se obter 9 marchas nessa transmissão. Então nós vemos que a configuração dessa caixa é bem compacta, né? Então a partir da parte traseira da transmissão para a parte dianteira, indo para o conversor, nós temos lá de A até F, né? De acordo com o fluxo de força. Aqui no quadrinho a seguir nós temos a tabela de aplicação das embreagens. Essa tabela ela indica para nós, é uma tabela verdade, ela indica, por exemplo, essas várias embreagens, quais estão acionadas e quais não estão em cada marcha. Então, por exemplo, se nós virmos lá em D1, a partir da primeira marcha até a 7ª marcha, nós vemos que a embreagem A, que é uma embreagem dog, uma embreagem hidráulica e mecânica, ela está acionada desde a primeira até a 7ª marcha. A embreagem B, seria um freio, nesse caso, ela está aplicada na 3ª, na 5ª e na 9ª marchas. Na embreagem C, desculpa, a embreagem B é uma embreagem também. A embreagem C seria um freio, ela está aplicada em 2ª, em 6ª e em 8ª marchas. A embreagem D, que é um freio também, ela está aplicada na 1ª, na 7ª, 8ª e 9ª marcha. A embreagem E, que é uma embreagem, porque está em verdinho lá mostrando que ela vai acionar um elemento, ela está desde a 4ª até a 9ª marcha. E a embreagem F vai da 1ª à 4ª marcha. Então, se nós tivermos uma falha em uma determinada marcha, por esse quadrinho a gente pode definir exatamente qual é o elemento que está falhando, onde está o problema, né? Então esse quadro ajuda bastante no momento de diagnóstico da caixa em si. Na ré nós temos a aplicação da embreagem B, freio D e freio F, que é uma embreagem dog também. Na parte inferior da tabela, nós vemos que aqui a marcha de emergência, nessa transmissão, é a 4ª marcha. Porém, nós vamos ver que essa transmissão ela possui duas maneiras de atuação.
ela pode ser atuada por cabo. Então eu posso ter uma alavanca que vai acionar um cabo, e esse cabo vai me acionar a trava de estacionamento. Ou eu posso ter também uma alavanca que não tem nenhuma ligação física com a caixa. Então a gente chamaria ela de park by wire, né? Ou park por fio. E nós tendo essas duas maneiras de aplicação da trava do parque nessa transmissão, nós percebemos o seguinte: na transmissão que tem travamento do estacionamento, o parque por cabo, a marcha de emergência é a quarta marcha. Se o travamento da transmissão for feito por fio através de um solenoide, essa transmissão, a emergência dela será um neutro. Então ela não vai engatar absolutamente nada. Então nós temos duas maneiras aqui de aplicação do parque e duas maneiras de emergência em função desse tipo de aplicação da transmissão, que nós vamos ver com mais detalhe já já. Então aqui nós, por exemplo, na estratégia de emergência dela, nós vemos que no primeiro quadrinho, lá depois da função característica, então tem lá 948 TE, acionamento do parque por fio. A falha, quando houver acendimento da luz de ignição, ou da luz de transmissão, de falha de transmissão, ela vai ficar em neutro. E se houver, no caso da parte por cabo, se houver uma falha qualquer elétrica ou mecânica, ela vai ficar em quarta marcha, então nós vamos ter quarta marcha e ré. Mas na parte por fio, nós temos neutro só, na emergência, né? E se for comparado com a 8HP45, por exemplo, ela tem uma grande diferença, né? A transmissão de 8 marchas e a transmissão de 9 marchas. Vamos falar um pouquinho sobre essa novidade que nós estamos vendo aí da embreagem DOG A e embreagem DOG F, né? O que é a embreagem DOG? Ela é chamada assim em função do movimento que ela faz como se fosse um cachorrinho, né? Durante o amor. A embreagem DOG, ela é uma luva mecânica, é uma luva estriada que corre em cima do eixo da transmissão e ela é aplicada hidraulicamente. Então eu tenho pressão hidráulica para jogar essa luva correndo em cima do eixo, né? Então o que nós temos aqui na leitura, na descrição, que a embreagem DOG utiliza pressão hidráulica para engatar e desengatar os dentes das árvores estriadas entre dois componentes. Então essa embreagem, ela é localizada na parte traseira da transmissão e faz parte do eixo de entrada. Conforme nós vimos na tabela mostrada anteriormente, ela vai estar aplicada desde primeira até sétima marcha. Essa luva, ela faria um trabalho parecido com uma luva de engate de uma transmissão mecânica, né? Então você tem um anel sincronizador, você tem a luva de engate e você tem a engrenagem. Quando essa luva, normalmente num câmbio mecânico, é acionado manualmente através da alavanca, ela faz o engate da engrenagem no eixo, fazendo com que o eixo receba o movimento dessa engrenagem, ou passe o movimento para outra engrenagem. No caso dessa transmissão 9HP da ZF, essa luva, ela, embora faça o mesmo movimento, ela não tem nenhum anel sincronizador, nem no eixo nem na luva, porque na verdade ela é aplicada hidraulicamente com uma pressão muito alta, e quando é necessário que ela seja engatada ou desengatada, o que vai acontecer? A sincronização é feita eletronicamente. Quando o TCM, conforme mostra aí, necessita realizar o engate de uma das embreagens DOG, tanto a quanto a F, é enviada uma mensagem ao PCM, ao módulo do motor ou ao ECM, solicitando que o motor seja levado a uma certa RPM. Então, quando o módulo vai fazer o engate de uma dessas embreagens, ele vai avisar o módulo do motor para que o módulo do motor acerte a rotação. E ao mesmo tempo ele faz também a patinação ou acerto de rotação das embreagens internas para que possa ocorrer o engate sem tranco ou sem raspagem. Então, nós vemos que a comunicação entre o TCM e o ECM deve ser muito ajustada, muito equilibrada. O programa tem que ser muito bem feito
para que os engates ocorram de maneira suave, né? E, como resultado, então, o módulo TCM vai pedir uma certa rotação do motor e correção do torque para que haja um engate suave, porque elas duas não têm nenhum anel sincronizador para fazer isso mecanicamente. Então é uma novidade aí que a gente tem que considerar, e quando houver problema de raspagem, de sincronismo com essas engrenagens, nós temos que ver realmente o programa do módulo, se o módulo está correto, está atualizado, está programado. A embreagem Dog A, aqui nós vemos na indicação do slide aqui, ela é acionada da primeira à sétima, né? E vamos imaginar, por exemplo, que o motorista esteja em Ré e ele vai passar para a primeira, passa em D, né? Ou vice-versa, ele está em primeira e vai jogar em D. Como ela não é utilizada em Ré, mas sim em primeira, o TCM, dependendo do que o motorista for fazer, os engates, se o cara estiver na lama, por exemplo, o TCM vai utilizar as fases de transição do veículo. Por exemplo, quando o motorista balança o carro na lama, né, ou na neve, ele aproveita esse tempo para fazer o engate e o desengate da embreagem, né? Então ele tem que ter um controle, o módulo da transmissão tem que ter um controle muito exato, muito em cima dessas rotações e desses engates, para ele poder fazer o engate no tempo certo, porque ele tem uma janela muito pequena de engate. A embreagem Dog A é uma embreagem mesmo. Então esse quadrinho aqui está mostrando para nós onde ela está localizada. Está na parte traseira da caixa, próximo da tampa do fundo da caixa. Ela faz parte do eixo da entrada. Caso eu tenha algum problema de vedação, ela vai ter que ser substituída junto com o eixo da transmissão completa, né? A pressão de aplicação, pessoal, das embreagens Dog, nós temos aí no slide, a pressão normal de aplicação é de 44 bar. E a informação que temos da ZF é que essa pressão aí, quando o óleo está frio, ela pode chegar até 70 bar de pico. Então a pressão de engate é muito alta, é muito forte, né? A embreagem Dog A está sendo mostrada aqui, né? Quando ela faz essa luva amarela, quando ela faz o movimento para a esquerda ou para a direita, ela vai estar engatando ou desengatando um elemento, né? Vai estar engatando ou desengatando uma engrenagem. Com auxílio da embreagem, das duas embreagens Dog, tanto a do freio, que é a F, quanto a da embreagem, que é a A, é que se pode aumentar a quantidade de marchas da transmissão. Nós sabemos que quanto maior o número de marchas de uma transmissão, mais suave fica a mudança de marcha e melhor o aproveitamento de torque do motor, né? O motor, o torque ideal, a rotação ideal de funcionamento e o momento de torque ideal dos motores em geral, fica em torno de 2.100 a 2.200 RPM. Então, se a transmissão conseguir manter a faixa de trabalho do motor dentro dessa característica, pode-se dizer que o motor será o mais econômico possível, né? O veículo será o mais econômico. Então a estratégia de mudança da caixa é visando aproveitar a curva de torque e potência do motor, não a velocidade final, né? Se nós compararmos um carro de 4 marchas, um carro de 8 marchas, 9 marchas, nós vamos ver que a velocidade final dos dois é praticamente a mesma. Só que a utilização de uma rotação na faixa de rotação do motor é muito mais completa numa transmissão que tem maior número de marchas. Então a ideia é tornar essa transmissão quase que um CVT, para que se possa aproveitar melhor a força do motor, o torque e economizar combustível, né? Aqui no próximo slide nós vemos que a embreagem Dog F ela fica localizada mais no centro da caixa, na transmissão. Então, essa embreagem F é um tipo freio, né? O que ela faz? Ela vai travar uma solar no suporte da caixa. Quando ela não está aplicada, essa solar está virando em falso. Então ela está fazendo parte de uma outra relação de marcha. No momento em que a solar for aplicada, ela vai ser travada na carcaça da caixa
ela travando, ela para, porque a embreagem dog é um freio, e aí o carregador planetário funcionando em cima dela vai passar por uma outra faixa de marcha, né? Então essa embreagem F, ela está aplicada desde a primeira até a quarta marcha. E em parque, neutro e ré, ela também vai estar aplicada. A embreagem A, dog A, só vai ser aplicada de primeira a sétima. Essa fica aplicada de primeira a quarta, em ré e em parque e neutro também. Aqui nós vemos a embreagem dog F. Ela está dentro do suporte central da transmissão, próximo à engrenagem de saída, e ela liga a engrenagem solar de reação que nós estamos vendo aqui no suporte central. Então ela vai efetuar ou não o travamento da solar nesse suporte para se obter uma gama de marchas diferente. Aqui nós vemos no próximo slide aqui funcionamento, a disposição das engrenagens no conjunto de saída da caixa e o travamento da solar, alterando a função da transmissão, que é alterando a função da caixa. A embreagem dog A e F, aqui nós vemos a disposição delas junto com as outras embreagens dentro da caixa. Nós vemos que essa caixa 9HP48 ou a 948TE, ela é bem compacta, né? É uma caixa bem compacta. Nesse slide aqui, no próximo slide, nós vamos ver. No próximo slide aqui a gente vai ver a maneira como essas embreagens são aplicadas. A embreagem dog A, ela vai acionar uma engrenagem no eixo, ela vai travar uma engrenagem no eixo, transmitindo o movimento ao eixo. E ela é aplicada hidraulicamente. Então nós já mencionamos que a pressão de aplicação dessa embreagem, tanto ela quanto da F, é de 40 bar aproximadamente. Para ser mais preciso, 44 bar. E o circuito de desaplicação da embreagem dog, tanto a A quanto a F, ela tem uma pressão idêntica de desaplicação. Então quem mantém ela desaplicada ou aplicada é a pressão hidráulica. O módulo faz a aplicação dela nos dois circuitos. Aqui nós vemos um circuito de aplicação e aqui outro circuito de desaplicação. No caso da embreagem dog F, mesma coisa. Nós temos uma aplicação muito alta de pressão e essa embreagem se desloca lateralmente, travando ou não a solar no suporte de entrada, né? No suporte da engrenagem intermediária. Aqui nós vemos a liberação da embreagem dog F, né? Também por pressão. Uma coisa que na parte eletrônica que a gente podia perceber é o seguinte: o sensor de rotação de entrada e saída é um conjunto só, ele faz parte do chicote da transmissão. Então, se der problema num dos dois sensores, nós vamos ter que substituir os dois sensores de uma vez. Eles produzem, aqui nós vemos um sinal, ele está indicando que eles produzem um sinal de 9 volts de onda quadrada. Na verdade, ele é alimentado com 5 volts. Então, vocês fazem uma pequena correção aqui no material, ok? Então, é 5 volts somente. Então, nós temos uma pequena correçãozinha para fazer. Esses dois sensores são sensores do tipo Hall ativo. Então, não adianta a gente medir o sensor Hall, porque ele vai dar um valor muito alto de resistência, né? Porque ele, na verdade, é um cristal com um circuitinho amplificador junto. Então, ele deve dar acima de 20 megahms a resistência de cada sensor. Então, embora ele tenha 2 fios, cada sensor possua 2 fios, ele não é indutivo, como geralmente a gente poderia pensar. Geralmente, no passado, quando a gente pegava um sensor indutivo, ele tinha 2 fios, né? Nesse caso, ele é um sensor Hall ativo, então ele também tem 2 fios. Ele manda um sinal de onda quadrada pela variação da tensão de alimentação que o módulo aplica em cada um deles. O sensor de entrada utiliza a carcaça da embreagem E como roda fônica. A embreagem E é a embreagem de entrada, seria como a gente chama a embreagem de marchas à frente, né?
E o sensor de saída utiliza a engrenagem de transferência, a engrenagem de saída, que vai movimentar o pinhão da transmissão, como sinal, roda fônica, como um sinal de saída. A temperatura do fluido também faz parte do chicote da transmissão. Ele é alimentado com 5 volts, é um sensor NTC, e à medida que ele vai aquecendo, ele vai drenando a tensão de 5 volts do TCM para que o módulo interprete a temperatura da transmissão de maneira correta. O sensor de posição alavanca também fica incorporado dentro na unidade mecatrônica ou no corpo de válvula dentro do TCM, na parte do TCM. Então toda vez que a gente movimentar a alavanca, ele tem um ímã que se movimenta junto com a válvula manual e ele vai gerar um sinal, um pulso, para que o módulo possa identificar se a posição da alavanca está em P, R, N, D. Né? Nós temos uma pergunta aqui, o pessoal está perguntando se pode rodar em neutro a transmissão. Não é aconselhável, por quê? Nenhuma transmissão automática é aconselhável que se rode em neutro, porque em neutro a bomba da transmissão está trabalhando junto com a rotação do motor, então a gente tem uma vazão muito baixa de fluido, então pouco óleo de lubrificação chega até as partes da transmissão. E em contrapartida a gente tem as rodas, por exemplo, se o carro estiver numa descida, numa serra, por exemplo, as rodas e os elementos finais de saída da transmissão ligados às rodas, eles estão girando a uma velocidade bem mais alta. Então a gente vai ter uma deficiência de lubrificação. Então não é aconselhável que a pessoa jogue em neutro por vários motivos, né? Tanto para não danificar a transmissão, como porque se um carro com injeção hoje, você colocar em neutro, ele vai estar gastando combustível mais do que se ele estivesse em desaceleração, né? Muito bem. O sensor de posição da alavanca, aqui ainda falando um pouquinho sobre ele, na parte eletrônica, ele tem acionamento, no câmbio com acionamento por fio, ele tem uma pequena diferença do acionamento por cabo. Eles são idênticos no tipo de funcionamento, né? Porém eles têm uma estratégia de eletrônica um pouquinho diferente um do outro, né? Devido ao fato de um ter posição par e outro não. Nos veículos que têm a posição Tiptronic, por exemplo, né? A maioria tem hoje, quando o pessoal colocar a alavanca na posição drive, ele vai estar em modo automático. Qualquer outra posição que ele colocar, ele vai ativar o modo ERS, que é o famoso Tiptronic que nós conhecemos. E se ele quiser restringir a mudança de marcha a oitava, sétima, sexta marcha, é só ele dar uma batidinha para trás ou para frente, ele vai fazendo a restrição ou vai mudando as marchas com a função Tiptronic, né? Se ele deixar em drive, ele vai estar com a transmissão atuando no modo automático. Uma outra característica dessa transmissão é que ela possui um sensor de pressão especial para as embreagens DOG. Como é que ele funciona? Esse sensor de pressão, na verdade, ele é um transdutor de pressão, ou seja, ele transforma um valor de pressão em sinal elétrico, né? Através desse sensor ou desse transdutor, o módulo TCM, módulo da transmissão, consegue saber se as embreagens DOG A e F estão aplicadas. De que maneira? Esse sensor está colocado na linha de retorno das embreagens DOG. No momento em que essa transmissão aplica uma embreagem A ou F, nós vamos ter um aumento de pressão. Depois que a engrenagem que está sendo aplicada, ou a embreagem DOG está sendo aplicada, ela passa de um certo ponto, vai ter uma pequena vazão na linha de retorno dela. Então isso indica para o módulo que ela já passou e foi aplicada. Se esse sensor estivesse na linha de pressão somente, ele poderia saber que a embreagem DOG foi acionada, porém não saberia dizer se ela foi até o fim do curso.
se ela está sendo realmente efetiva ou não. Como ele está na linha de retorno, em vez de estar na linha de pressão, ele consegue medir a pressão de retorno e ele vai saber exatamente quando uma embreagem está aplicada ou está desaplicada. Uma pergunta aqui, se tem ajuste via scanner? Possivelmente o scanner original vai ter um ajuste, uma adaptação, uma regulagem de adaptação. Nós não sabemos, não temos, por exemplo, ainda algum scanner que faça esse ajuste que não seja original, por enquanto. Isso possivelmente vai estar disponível, esse programa, mais para frente. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? Isso é uma pergunta para o nosso amigo Oswaldo responder mais tarde, da Launch. Nós vamos saber isso mais tarde. Quantas planetárias essa transmissão tem? Ela tem 4 jogos de planetário. Ela é um sistema Le Pelletier, né? Ou seja, ele tem um sistema Ravignon e um sistema Simpson incorporados. O tipo de óleo usado nós já vamos abranger já. Tá bom, pessoal? Só um minutinho que a gente já vai falar. Muito bem. A transmissão 9HP48 ou a 948TE, dependendo se o parque é através de meios eletrônicos ou se é por cabo, ela tem 9 ou 10 solenoides. Então, se ela tiver 10 solenoides, vai ser um parque por fio, porque tem um solenoide que faz o travamento ou a liberação da trava de estacionamento diretamente. Se ela for parque por cabo, ela vai ter 9 solenoides, né? Nós temos aqui os 2 corpos de válvula sendo mostrados. Aqui na sequência nós temos uma tabela de aplicação de solenoides. Isso aí a gente vai poder verificar e fazer um diagnóstico com auxílio dessa tabela, né? Aqui ele mostra a aplicação de TCC, a aplicação de solenoide das embreagens de ATF e a corrente consumida por cada um quando eles estão trabalhando ou estão em repouso. Os carros da Chrysler, eles têm um botão ao invés da alavanca, e a Land Rover também tem esse sistema. Para controle da transmissão, o motorista ele pode escolher a posição da alavanca ou o funcionamento dessa transmissão da maneira como ele desejar, sem a alavanca, então com o botão, né? Dependendo da transmissão, se ela é uma Chrysler ou uma ZF, a localização do módulo de controle do TCM, ele muda um pouquinho, ele varia. Ele pode estar na parte superior da caixa e pode estar na parte inferior ou lateral da caixa. Algumas transmissões também têm o trocador de calor incorporado, como nós podemos ver, e algumas têm o trocador de calor, o radiador na frente, na parte dianteira do veículo. Na parte de baixo aqui, nós vemos o flange 4x4, a junta da transmissão, das duas metades da carcaça, e a parte inferior aqui nós temos um bujão sextavado, um torx, um dreno. Então o bujão de dreno dessa transmissão na parte inferior, esse bujão só vai servir para dreno, não é para verificação do nível de óleo não. A verificação do nível de óleo é um pouquinho diferente, né? O fluido utilizado, tem alguns slides aí mostrando, mas o original é o ZF Lifeguard 8. Quem produz esse fluido é a Fuchs e a FEB. Então o fluido FEB 39095 é o fluido indicado para essa transmissão, ou o Lifeguard 8 da ZF. Ou o fluido da Chrysler indicado, nós vamos ver a numeração também. Para se verificar o nível dessa transmissão, vai ser necessário ter uma ferramenta. Quem produz essa ferramenta é a Miller, dos Estados Unidos, ferramenta 10323A. Essa ferramenta, ela é colocada, então, aí onde ela está sendo colocada, nós estamos vendo na figura, existe um tampão, um bujão, Torx, ele deve ser retirado. A transmissão tem que estar acima de 50 graus, para que se possa ler a temperatura do fluido. Funcionando o motor em parque, em marcha lenta, tem que se esperar ela atingir pelo menos 50 graus, para a ferramenta poder pegar o nível do óleo poder pegar no fundo da ferramenta. Então, carro no elevador, né, ou carro num piso plano, funcionando, passou de 50 graus.
coloca a ferramenta, então tira esse bujão número 3, coloca a ferramenta até a base, até encostar na carcaça da transmissão, coloca a ferramenta, vê aonde ela está pegando, aonde que o fluido marca, né, a posição. Uma vez que se viu a temperatura e qual é a marcação da vareta que ela está pegando, a gente vem nessa tabela aqui e dá uma olhadinha. Nós vemos a grande diferença de nível de óleo em função da temperatura. Nós sabemos que o fluido, à medida que vai aquecendo, o nível dele vai subindo, né? O volume de óleo sobe. Embora a quantidade permaneça a mesma, o peso, mas o volume dele vai expandindo. Então nós temos ali a linha vermelha indicando o nível nominal, o nível médio, né, recomendado pela fábrica, o nível máximo e o nível mínimo. Então, dependendo de onde ele pegou na ferramenta, a gente vai comparar e fazer o acerto do nível em função dessa indicação aqui, né? Então nós temos que ver esse gráfico em função da ferramenta e da temperatura. Então nós vemos que não é um serviço para ser feito sem algumas ferramentas, sem alguma informação. Então tem que se tomar muito cuidado, porque nós sabemos que um nível muito alto do óleo de transmissão pode danificar a caixa, assim como um nível muito baixo também. Então o fluido tem que ser o correto e a verificação dele também tem que ser da maneira correta. Esses veículos eles têm uma exigência muito grande em termos de serviço, e nós temos que manter esse trabalho da maneira mais correta possível. Fluido recomendado, conforme o pessoal fez a pergunta aqui, nós já mencionamos, vou mencionar outra vez, a Chrysler recomenda o Mopar 681-579-95AB, que é o mesmo fluido ZF Lifeguard 8. O fluido FEB 39095 é o mesmo fluido também, ele pode ser usado. A coloração desse fluido, pessoal, tome cuidado bastante, ele é um fluido verde, ele é o mesmo fluido usado nos câmbios do 8 marcha, ZF 8HP45, 8HP70. Então, somente esse fluido tem que ser usado nesse tipo de transmissão. 8 e 9 marcha é o fluido Lifeguard 8 da ZF ou FEB 39095, ok? A quantidade de fluido, 6,5 litros totais na caixa. Então, é uma caixa relativamente pequena, mas com uma aplicação bem diversificada, né? Uma pergunta: é verdade que o óleo é long life e não precisa trocar? Isso é o que o fabricante fala, né? Então, durante o período de garantia, dificilmente vai se mexer nesse fluido, a não ser que haja vazamento ou haja algum trabalho na transmissão. Mas a gente sabe muito bem, todo mecânico sabe, que não existe fluido que dura a vida toda e mais 15 dias, né? A gente sabe que esse fluido ele tem que ser substituído em períodos regulares. Então, recomendação: a cada 100 mil quilômetros no máximo a troca desse fluido, 100 mil quilômetros, né? Alguns clientes gostam de trocar com 50 mil, mas a ZF indica a troca a cada 100 mil quilômetros. O fabricante diz que no período de garantia não deve ser trocado, ok? Porém, a recomendação nossa é cada 100 mil quilômetros trocar de acordo com a fabricante da transmissão, ok? Só um lembrete, pessoal. Algumas transmissões, a 948T, por exemplo, aplicada na Chrysler, ela possui um radiador, um trocador de calor na parte dianteira do veículo, e ela possui uma válvula bypass, uma válvula termostática, que impede que o fluido circule pelo radiador antes que a transmissão atinja uma certa temperatura. O que nós aprendemos disso? É o seguinte: se a gente for verificar o nível, trocar o fluido, né, de uma caixa dessa, nós temos que esperar essa válvula abrir. Então ela só vai abrir em torno de 85 graus. Acima de 80 a 85 graus é que ela abre. E aí a gente vai esperar ela abrir para poder trocar esse fluido. Então o fluido poder circular, depois nós vamos fazer a troca do fluido e aí sim fazer a medição do nível a partir de 50 graus. Então esperar a caixa abaixar um pouquinho a temperatura. Então, não esquecer que
mesmo a 8HP45, no caso da Amarok e alguns carros da Chrysler, algumas picapes, tem esse tipo de válvula bypass, e nós temos que levar em conta, porque senão o fluido do radiador abaixo de 80 graus ele não vai estar fazendo parte do sistema de lubrificação e de arrefecimento da transmissão, ok? Pessoal, queremos agradecer a atenção de vocês, é um prazer ter estado com vocês novamente, e nós gostaríamos de convidá-los, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Esperamos que essas informações aqui, devido ao nosso tempo muito curto, mesmo assim possa servir de ajuda para vocês no dia a dia de vocês. Alguma dúvida adicional, por favor, mandem um e-mail para o suporte@aptabrasil.com e a gente terá um prazer em responder. E gostaríamos de convidá-lo para o próximo seminário. Nosso instrutor, Roberto Donofrio, vai estar falando sobre as características técnicas da transmissão Jatco JF011E, aplicada nos veículos Mitsubishi, nos veículos Renault e veículos Nissan. Ok? Queremos agradecer a todos e dizer a todos que estejam conosco nas próximas transmissões. É um prazer tê-los conosco aqui.